José Manuel da Costa Gomes. Natural daqui de Santana, nascido e criado cá em Santana. Nascido no sítio do Cerrado, Santana. Automaticamente hoje em dia é Rua do Tiro. Em que dia, em que mês e em que ano? É 2 de 4 de 57. 57, muito bem. Portanto, o que é que faziam os seus pais e se recorda os seus avós? Algumas coisas. O meu avô materno era marchante, talagado e ele trabalhava na fazenda, agricultor. E à vez era marchante, matava gado para os senhores e para os senhores e vendia nos arraiais. Trabalhou muitos anos numa tabeira, num matador, sabe? E então era aí que ganhava a sua vidinha. E o meu avô materno era sacristão da igreja paroquial. E nos tempos livres fazia cercos de vinhos. E as minhas avós, a materna, eram as avessas de casa, as coisas de casa. Eram aqui de Santana? Aqui na praia de Santana. Todos de Santana? Todos de Santana, sim. E a minha avó paterna era a vinha de casa também. Não havia, naquelas alturas, não havia lavouras como hoje em dia. Eram domésticas? Domésticas, exatamente, eram domésticas. E assim sucessivamente. E eu nasci em Santana também. Os seus pais Eram naturais de Santana. faziam, o seu pai O meu pai era agricultor, a minha mãe também era doméstica. E nós não tivemos estudos. Eu dei a quarta classe e fiz uns estudos. E não tinha possibilidades de estudar. Agora, os meus irmãos mais novos já estão todos formados. Portanto, é o irmão mais velho. De quantos irmãos? Não, nós somos 9 irmãos. Faleceu um pequeno, e ficámos 8. 4 mulheres e 4 homens. E os outros, são todos formados. E eu e o meu irmão mais velho é que não fomos foi a quarta classe no leve, começámos a trabalhar. E assim, também trabalhamos na agricultura. Mas foram trabalhar porque os seus pais quiseram. Pois, não havia possibilidade. Não havia possibilidade de eles foram estudar e os meus irmãos mais moços, pequenos, assim. Disse que o seu avô trabalhava no matadouro. Recorda-se de algo? Sim. Recorda? Como é que era? Bem perfeitamente. Porque ele morreu, quando o meu avô faleceu, já eu tinha aí os meus 14 anos, 14, 15 anos, o meu avô materno, o meu avô materno, o meu avô materno e o meu avô paterno, quando faleceu, eu tinha 7 anos. Mas recordo-me bem dele. O trabalho era recolher a carne, não é? Que se... Matava o gado aqui era aqui mesmo, aqui à parte daqui neste lado, que há um matador. Eles matavam, traziam as vacas, as porcas, as cabras, os coelhos, e o meu avô matava. Então depois levavam para fazer umas barracas, cortava a carne na barraca, para fazer as espetadas, alguém levava para casa, para a panela, para fazer assim sucessivamente. E relativamente ao seu pai, disse que era agricultor. O Sr. José recorda-se do que plantavam? Sim, a batata, o milho, aqui a batata doce, a batata que aqui nós chamamos de semilha, no continente chama a batata, não é? E aqui nós chamamos a semilha, não é? Recorda-se dos instrumentos que usavam? A sachola? Não. Portanto, nós usamos Alfaia? para o cultivo, para a agricultura. É a enxada, que nós chamamos de enxada,
proa, a coice, e sim, é o que usávamos. Tinha animais em casa? Às vezes criavam uma vaquinha, um porquinho, e as suas galinhas para pôr, às vezes, muitas vezes, para os nossos estudos, quando era as galinhas é que nos valiam por muitas vezes, os ovos que as galinhas punham, ia-se às mercearias, trocavam por lápis, enfim, outras coisas, não havia dinheiro. Portanto, a forma de pagamento era Levava os géneros. Exatamente, levava os géneros para, às vezes, ovos, enfim, sim, outras coisas. E nós aqui, como tínhamos também muita agricultura, a batata doce, enfim, o feijão, o milho, o trigo, não tínhamos peixe, ou figos, e vinhamos, quando nós às vezes íamos apoiar, trocávamos semilhas por figos. Vinham pessoas de plantação, traziam peixe e levavam as coisas que nós tínhamos aqui na terra, que nós cultivávamos alguma coisa. Trocávamos por peixe. Esse peixe que vinha do Faial vinha em sal. Tem sal, sim, plantação. Às vezes, muitas vezes, vinha peixe fresco. Traziam peixe fresco. Ou salgávamos para o outro dia, ou então cozíamos, e quando estava cozido para o outro dia, para homens, havia uma reunião de homens para trabalhar na agricultura, porque assim, como não havia dinheiro para pagar os homens e para nós íamos, ajudávamos um ao outro, está a perceber? Hoje eu ia à casa do vizinho, ajudá-lo, depois marcávamos um dia, e nós reuníamos aí 6, 7 homens, cavávamos as nossas terras e o pessoal chamava-se pessoal de ajuda. De ajuda, ajudávamos uns aos outros. Claro. E se calhar até trocavam entre eles o que cada um produzia, era isso? Isso não tanto, porque todas as pessoas tinham praticamente aquelas. Está a perceber? Todas as pessoas tinham. Então vendiam, é isso? Às vezes vendíamos, às vezes era bom. Pronto. Muitas vezes a semilha, por exemplo, que era a batata, vendíamos. Feijão, vendíamos. Inhame, por exemplo, também. Como é que cozinhavam o inhame? Era cozido? Era cozido com a lenha. Não havia gás, não havia luz. A sua casa não se... Recorda-se quando a casa teve eletricidade, água canalizada? Isso foi muito mais tarde. Muito mais tarde, nós víamos, existia um torneio, e nós víamos com latas, aguadores, assim, enfim, baldes, buscar água para o consumo de casa. Não havia. A luz era petróleo, não havia luz nas estradas, às escuras. Pois já havia, era só praticamente nas redondezas da Câmara, da Igreja, que havia luz. Não havia, nas zonas adjacentes, não havia luz. Portanto, era até perigoso, talvez, andar ou não? No entanto, às vezes as pessoas se conheciam umas às outras e levavam uma lanterna, levavam lanternas a petróleo, assim. E, portanto, faz a 4ª classe e vai trabalhar para ajudar o seu pai, é isso? Que remédio, mas outro remédio. E então foi toda a vida agricultor? Pronto, e fiz um curso de eletricidade, normalmente faço eletricidade, quando posso, quando não posso também faço agricultura. E às vezes qualquer coisa de pedreiro, quando... Sim. Tirou esse curso de eletricista aonde? No Funchal? Isso, partes aqui em Santana e partes no Funchal, na Campor. Qual era a escola? Campor. É que eu fui no ano 2000, fiz esse curso. Tive uns aninhos também, fui uns aninhos à Venezuela, tive uns aninhos migrados com uns anos. Podemos falar sobre isso, sobre essa imigração para a Venezuela? Podemos, como não? Imigrou com que idade? Eu imigrei com 17 anos. 17 anos. E estive lá um pouco. Achei praticamente onde eu tinha uma família.
Tive lá, tive negócios, fui empregado, era uma luta, uma luta. Mas foi muito novo, conhecia já pessoas lá. Fui com um tio, fui para lá com um tio. Mas, sim, não, a sorte também não me acompanhou, porque depois, quando vim, deixei lá uma família, eles não eram lá, eles não quiseram vir, não quiseram vir. Tinha-se que eles viessem, não quiseram lá ficar. E eu vim, por meio que fiz vida de novo outra vez aqui. Mas lá na Venezuela era comerciante? Empregado, trabalhei como comerciante, de turista, enfim. Fez tudo um pouco. Quantos anos é que teve lá? 25 anos. Foi muito tempo. 25 anos. E assim, nós, quando emigramos, às vezes uns vão têm sorte, outros não têm, e deixei lá a casa, deixei lá 4 filhos, e uma senhora, uma mulher. Então, assim, a vida. E também não podia tirar nada a eu. E deixei lá. Mas posso perguntar porque é que regressou? Já sei. Eu regressei quando vim, não vinha para ficar. Era para regressar. Depois, quando na altura que houve aquelas vezes em 99, quando houve aquelas cheias lá, mas felizmente a nós, a família, não passou nada. Tudo, graças a Deus, foi tudo normal. Então, eu depois comecei por captear. Eu propus para que eles viessem, eles não quiseram vir. Mas também, então, graças a Deus, estão tudo bem lá. Fiquei aqui para deixei lá algo para eles se manterem. E eu comecei a vida de novo. E depois foi quando aquilo lá começou a ficar um pouco. Já então eu optei por ficar cá. Já aqui tinha as minhas raízes, e então optei por ficar cá. Mas falou em 99 de umas cheias, foi isso? Que houve lá? Em 99, sim. Recorda-se? Quando houve cheias, quando já estava a ficar. Foi nesses dias que houve essas cheias que eu vim para aqui. Mas o ambiente já estava a ficar um pouco já estava complicado. Já estava um pouco complicado. Já não estava como nos primeiros anos que cheguei lá. E já estava um pouco complicado, mas a vida estava para cintura. E depois a delinquência que havia lá, muitos ladrões, não havia seguridade, já havia muita inseguridade. Não era fácil estar lá. Trabalhar de noite não podíamos, porque, ou não sei que tivéssemos carro, mesmo assim nos semáforos, estávamos parados às vezes nos semáforos e eles assaltavam as pessoas mesmo nos semáforos. Era complicado. Era complicado. Optei por captar, podia sugerir que eles eles não sabiam falar português e ficaram. Optaram por ficar e cá estão. Tenho a moça está formada, também bem formada. Os outros optaram por se casar e ter uma vida mais. E essa mais moça é oficial da Marinha. Está formou-se também tirou o curso de enfermagem, e assim está a trabalhar e militar. Desde então regressou alguma vez à Venezuela? Tenho esperança de lá voltar um dia, está a passar um risco com a família, mas olha, não está fácil, a vida aqui tão pouco. A vida aqui tão pouco não está fácil, porque também assim a situação está um pouco complicada. E não é fácil, nós reunimos um dinheiro e nunca tive para trás. Tive que trabalhar por minha conta, um pescado daqui, um pescado de lá e assim. Nunca tive trabalho para trás na minha vida aqui, na Madeira. E assim, sucessivamente, quando cheguei aqui a Madeira, também já vi com uma idade mais ou menos avançada. Claro, não foi fácil. Não foi fácil. E a integração, não é? Exatamente.
compadres? Bom, a festa dos compadres iniciou-se por aí por os anos 70, 60 e tal. Já existia o dia das comadres, que era a quinta-feira, a primeira quinta-feira, que era a quinta-feira, praticamente sempre no mês de fevereiro, março, mais tudo no mês de fevereiro. Havia a quinta-feira das comadres, onde o pessoal, povo daqui de Santana, tinham havia uma desnatadeira onde o povo ia desnatar o leite de manhã cedo. E aí, nessa desnatadeira, havia muitas, como digo, pessoas que falavam um da vida do outro, assim, e então passou-se a chamar essa quinta-feira a quinta-feira das comadres. Conclusão disto, os homens, os compadres, em essas alturas, os compadres faziam uma comadre, trapos velhos, assim, faziam, e como havia aquela sátira de falar uns dos outros, então os compadres decidiram fazer uma comadre e de ponderar a comadre num carvalho que havia no centro da cidade. Hoje a cidade, nessa altura, era uma paraíso como outra qualquer. E então decidiram fazer uma comadre e enforcá-la no carvalho, de madrugada, durante a noite, ou na madrugada da quinta-feira, quando iam as pessoas para as desnatadeiras desnatar o leite, que já começavam a falar, e que só já em tal parte está uma comadre, e enforcaram uma comadre, e por a língua das comadres. Falavam assim, e é por causa da língua das comadres. E havia aquela sátira assim, e depois havia assim, os foguetes estavam os foguetes, os culpados estavam os foguetes da Suíça e as comadres estavam um pouco nesse tal. E então, na quinta-feira seguinte, que era a festa dos compadres, era o vice-versa. As comadres faziam o mesmo, faziam um boneco e trocavam também o compadre nas portas, nas pessoas que elas viam que falavam mais disto, daquilo, ou tinham nas mexerias, nas portas das mexerias, um boneco. E à meia-tarde, isso de 2 da tarde, por aí, lá embaixo no fundo da freguesia, que era a Sala da Cruz, que era o final da freguesia, começaram a se juntar um grupo de mulheres, faziam um compadre e vinham até ao centro da vila. Até ao centro, faziam umas quadras e vinham cantando, faziam um compadre, uma corça de madeira, um carrinho de rodas, de mão, ou assim, também de madeira, e vinham arrastar o compadre e faziam de onde cada mercearia que existia, desde o princípio da freguesia até ao centro da vila, paravam e aí cantavam, bailavam, sem música, assim, cantavam e bailavam, e umas quadras estavam umas quadras o dono da mercearia, se vendia barro, barato, vendia caro, ou aquilo, por favor, assim um compadre, faziam aquelas quadras assim, e assim sucessivamente. Foram passando os anos, por princípio dos anos, a Câmara começou a apoiar. E então foi quando começaram a fazer as compadres e então foi quando passaram a queimar os compadres. A sentença dos compadres era quando eles queimavam os compadres por as malas, os comportamentos tanto das comadres como dos compadres, e faziam à noite, naquela quinta-feira, queimavam o compadre. Passaram a fazer da quinta, em vez de ser na quinta, passaram a fazer entre a semana dos compadres e a semana das comadres, passou-se a fazer a festa dos compadres naquele domingo. E começou a fazer os cortejos e assim sucessivamente. E começaram então a vir povos fora da freguesia e hoje em dia a festa dos compadres tem muito que se diga.
tem muita sátira, muita coisa. E aqui, Santana, com essa festa de compassos e a abertura do Carnaval, que é a primeira coisa do Carnaval. E assim, Costumava participar nessas atividades? Algumas vezes participei, incluso aquela senhora que estava comigo, a minha esposa, e ela também participou também, depois ela tem até umas fotos em algumas partes do cortejo que participamos, ela trouxe umas fotos para ela. Mas participava em quê, especificamente? A fazer o compadre? Já participei a fazer um compadre. Já participei no cortejo. E assim, às vezes. E como é que as pessoas se organizam? Antigamente juntavam-se uns meses antes, umas semanas? Sim, mas aqui tem que ser um dia muito antes para saber o que vamos fazer. Olha, vamos fazer o quê? E assim sucessivamente. Pensar o que é que vamos fazer e então aí as pessoas ajudavam-se uns aos outros, digamos, no dia, na véspera da festa dos compassos, vamos elaborar o carro, ou coisa, inventar o carro com flores, fazer o que para a festa dos compassos. A partir do momento que a Câmara começa a apoiar, sim, torna-se diferente a organização? Torna-se muito mais diferente, porque a pessoa vai com mais entusiasmo. E depois há sempre um banhador, um prémio, uma simplicidade que a Câmara faz por aquele carro melhor, cortejo do carro ao bordo, mais bem organizado. Há um prémio, um curso, e assim. E recorda-se da primeira vez que participou? Primeira vez que participei no grupo, na festa dos compadres, e pertencia ao primeiro grupo folclórico que formamos cá em Santana. E nós participamos até mascarados. Fomos as crianças então e eu tocava o bumbo. Não havia bailarinas, era só simplesmente os músicos. E então a partir disso havia uma cunhada minha que cantava e uma outra senhora que só cantava versos. Nós tocávamos e havia. A partir daí também começaram a treinar mulheres, raparigas e rapazes para formar o bailado, para fazer um bailado. E assim formamos o grupo folclórico, conjunto folclórico. Esse grupo folclórico, recorda-se em que ano foi? E por anos, por certo, agora dia de compadres, dia dos namorados, 14 de fevereiro, fez os 50 anos. Só que depois veio a Casa do Povo e esse grupo praticamente acabou. Então... Passou a ser o grupo da Casa do Povo e formar outro grupo, e esse grupo praticamente acabou. Mas então esse grupo chamava-se Grupo Folclórico de Santana, é isso? Sim. E só atuavam na altura da festa dos compadres? Ou... E assim, nós atuámos sempre, porque estávamos começando, não tínhamos. E a iniciativa foi por nós próprios. As calças de lã, os coletes, essa coisa. Cada elemento do grupo é que fazia por sua própria conta, está a perceber? Porque não havia, então alguns apoios da Casa do Povo e aqui e lá. Então começaram estes grupos a aparecer, estes grupos novos a aparecer. Mas... E esses tinham apoios, era isso? Sim, esses tinham apoios novos. Pagavam aos músicos? Não, nós íamos porque então nós íamos porque tínhamos gosto para aquilo. Está a perceber? Pois, mas eu estou a perguntar se os da Casa do Povo já tinham apoio, já tinham alguns apoios. Coisa que vocês era uma coisa espontânea, não é? Exatamente, é espontâneo. Às vezes havia um casamento, um batizados, nós íamos, mas era por comer e beber. Claro. Não tínhamos apoio de nada. E
E muitos desses elementos passam para o grupo da Casa do Povo? Sim, alguns passaram para o grupo da Casa do Povo. E alguns também, a pessoa, o meu avô participou, o meu avô paterno também participou nesse grupo. E pessoas assim, mais antigas, porque já faleceram. Dos que nós estamos agora, pessoas que estão bem poucos, eu sou um deles, e outros emigraram também, como eu também emigrei, e assim saímos do grupo. Eu saí do grupo em 74. E tem muitas memórias para além dessas? Alguma que quer contar? Sim. Às vezes na festa das festas paroquiais, tocávamos um pouco, depois já estávamos à relação que fazíamos, e encostávamos ali a uma barraca, vamos a cantar e vamos a bailar ali. E havia uma outra que pagava uma pida e não sei, contávamos aí 2 ou 3 horas ali em essa. Era uma forma de passar o tempo? Passar o tempo, exatamente, uma forma de passar o tempo. E relativamente então à festa dos compadres, acha que a população santana continua a preservar essa tradição? As pessoas envolvem-se muito? Sim, há muita influência. E as pessoas, creio eu, que as pessoas gostam daquilo. É uma sátira, juntam-se todas, como se chama, todas as mulheres e durante o ano, e então aproveitam para naquele dia fazer a parte como fazem a sentença, e então ali dizem tudo o que dizem. Aquilo não é dizer mal, mas dizem-se as verdades. Às vezes dizem-se as verdades. Da política, do Presidente da Câmara, do Presidente da Casa do Povo, do Parque da Freguesia, falam todos o que fazer. E uma vez que também falou em 74, e pronto, considera que o 25 de Abril mudou muito as coisas aqui em Santana? Sim, mudou bastante, porque nós aqui não havíamos estradas, praticamente como há hoje em dia, e tem no Funchal em Assada, então era um caminhonete, depois Rio, Faial, essa coisa toda. Demorava muito tempo? Demorava 2 ou 3 horas uma caminhonete a chegar no Funchal, daqui a Santana no Funchal. Depois, na minha época de inverno, havia árvores caídas, havia pedras, que às vezes a caminhonete tinha que ficar, não podia ir, e assim sucessivamente. Hoje em dia, eu daqui meia hora, 30 minutos, estamos no Funchal. Então diria que a nível das estradas, e foi isso que ajudou? Foi muito luz, água, quando teve a luz e a água, isso vai fazer tudo, para todas as casagens, e foi muito bom. Aí uma do meu avô paterno ia com uma rede, fui homem de rede também, transportava pessoas em rede. Eu daqui eu começava a levar uma pessoa, uma rede. Como é que era? Uma rede é um pau grande, e há uma huerta desponderada na rede, que chamava-se a rede, e aquela pessoa, um médico, pessoas que iam para o hospital, que não havia carro, iam a pé, e levavam, eram 2 homens, numa rede, e levavam aquela pessoa ali, com um cordão e tal, e ia por aqui para a Cova da Rota, desciam ali o Paial, aquela encosta do Paial, por um cabeco, subiam os corzinhos, iam ter assim, por dentro dos arvoredos, que era o caminho, chamavam-se os caminhos reais. Essa rede que está a referir, Sr. José, não tem nada a ver com aqueles carros que agora existem de cestas? Não tem nada a ver, não. São coisas distintas? Sim, totalmente diferente. As cestas não era costume? Sim, só era lá no monte que existiam, esse não me lembro de não sei há quantos anos existem esses carros de cestas. Não posso, porque como nós
éramos aqui do banco. Não me lembro bem a altura em que isso começou a existir. Mas as redes eram o que usavam nessas épocas para transportar algum doente. Aqui mesmo na freguesia, eles iam ao fim da freguesia, lá acima ao topo da freguesia, buscar um doente para trazer para o médico. Era numa rede que faziam. Eram 2 homens, era um pau, assim, grande, comprido, e depois aquilo ali ponderavam aquela rede no pau, e um homem à frente e outro atrás, pegar aquilo. E eu ali ponderado, deitado naquela rede que existia. Também referiu que o seu avô fazia as cestas de vinho. Onde é que apanhavam esse vinho? Era assim, perto das ribeiras, terrenos mais úmidos, que não davam para plantar muitas coisas, metíamos o vinho. Era uma maneira das pessoas fazerem o seu dinheirinho também, as pessoas. Era por aí em março que se pulava o vinho, fazia muitas obras de vinhos. Obras? Obras de vinhos, cestas e assim, sucessivamente, que era com o vinho, faziam isso. E relativamente a uma coisa que ainda não falaram, falamos sobre a questão dos produtos, cultivava, mas que receitas faziam? Que pratos é que se comia? O prato do pobre era batata e feijão, milho e carne. Era na festa. No Natal, matavam uma galinha, o povo criava o seu porquinho durante o ano, os restos que ficavam da fazenda e o resto que ficavam punha-se num balde, uma vasilha, qualquer uma lata, e íamos até onde vira o porco. Restos de couve da fazenda, restos de batatas. Sopa de trigo, milho, e às vezes faziam também, quando havia homens, aproveitasse, era carne de porco que se cozia para os homens, outra coisa não havia. Eu pergunto agora mais relativamente à paisagem. Era muito diferente a paisagem do que é agora? Sim, era muito diferente. Nós víamos, por exemplo, nós íamos ao Pico das Pedras buscar lenha para canar, aquela lenha estragada, que estava seca, e mato, feiteira para arranjar os corpos no Natal, para o galo, que íamos em agosto cortar a peteira, deixávamos secar, trazíamos para no inverno deitar o gado, e assim sucessivamente. E as paisagens eram outras. Era outra. Havia mais vegetação? E os terrenos também. Havia vegetação, mas os terrenos também estavam tudo cultivados, tudo limpos. Está a perceber? Mas hoje em dia não deixam cortar nada, não deixam ir à serra buscar lenha, não deixam cortar. E por isso é que isto está assim. O ambiente está ficando caótico por causa disso. E quanto às levadas? As pessoas ainda usam as levadas? Sim, porque as levadas usam-se para a rega das estruturas. E na altura também? Também existia, mas em essa altura então haviam mais poços de rega, e então a água entrava, chegava só o verão, a água entrava giro. Hoje a água é minha, hoje não tem um poço a meia freguesia, e tem água que regou aquele poço. E essa altura a água havia um dia de um dia de outro, e assim, naquele dia aquilo era sagrado, ninguém tocava naquela água, só que tinha deitado água naquele dia, e ia lá, destapava o poço, vinha embora, regava, terminava de regar o que tinha que regar, tinha que ligar, tapar o poço outra vez, para que no outro dia
o outro vizinho, o outro Ireu, chamava-se Ireu. Ireu, chamava-se Ireu. E então, para que naquele dia, aquele Ireu tivesse a oportunidade de chegar lá, ter o poço cheio para poder fazer. Também ele. Exatamente. E a regada tinha que fazer o mesmo. Ir lá, tapar o poço de novo para o outro Ireu seguinte ter a oportunidade de regar também por ser não conseguiu, vou lá buscar a água. E não vou lá tapar o poço. O outro vizinho do lado não pode regar, chega lá não tem água no poço, está vazio. Então havia essa regra que as pessoas usavam e respeitavam muito. As pessoas cumpriam. Exatamente, cumpriam. Hoje em dia, nessas alturas, nós fazíamos um contrato, depois dávamos uma mãozada. Era um contrato apalavrado, é isso? Apalavrado, exatamente, era um contrato apalavrado. E aquilo ali não falhava, ninguém falhava nem parte alguma, não falhava. Hoje em dia nem sequer com papel. Nem com papel, às vezes as coisas falham. Pois. Olha, e já ouviu falar nas reservas de que Santana foi classificada pela Unesco como uma reserva da biosfera? Sim. Já ouviu? Sim. E essa parte tem, porque nesse momento não estava cá. Mas, sim, acho que tem tido alguns prémios e por aí. Sim, sinceramente. Como é que diria, como é que é viver em Santana atualmente? Quais as vantagens? Aqui agora, hoje em dia, temos tudo. Temos tudo. Qualquer uma pessoa gosta de viver em Santana. Está perto do Funchal, por as estradas de tempo. É um ambiente bom e é fresco. E não temos o mal que não temos praia, não temos, mas pronto, também sem praia saber. É um diz nem só de pão vive o homem, não é? Nem só de praia se vive. Então, aquele isolamento de que falava, estar muito longe do Funchal, agora já não é um problema. Agora não foi nada. E hoje, ainda ia qualquer uma pessoa praticamente tem carro. Velhinho, mal, ou seja, tem carro. De um momento ao outro vai ao Funchal, se volta ao Funchal. E nessas alturas, precisávamos ir ao médico ou algo assim, tínhamos que ir ao Funchal, tínhamos que ir caminhonete de manhã, às 7 da manhã ou às 7 da manhã, íamos caminhonete e só podíamos regressar à tarde, quando existia a caminhonete para cá outra vez. Hoje em dia, qualquer uma pessoa tem carro, qualquer uma pessoa vai para o Funchal e vai, não tem o filho tem carro, ou a prima tem carro, ou o compadre tem carro, fazem e é fácil, torna-se fácil. Agora, portanto, os acessos à saúde são melhores, é isso? Sim. Há mais estradas para as pessoas se deslocarem. Relativamente à alimentação, está melhor? Está melhor. Hoje, na época que estamos, qualquer uma pessoa diz que pode comer carne todos os dias. E nas zonas retas, que se comia uma galinha, se comia não está. E as formas de conviver? É que antes parecia-me que havia. Bom, iam para o grupo folclórico, sim. Agora ainda acha que essas formas de conviver ainda se mantêm de alguma forma? Às vezes vamos à casa de um vizinho, comemos uma vez, capaz de conversarmos um pouco e assim. Acho que hoje em dia, ou há uma festa, vamos à festa, ver a festa, e nessas alturas não havia nada disso. As pessoas se eram em casa, não iam ao restaurante, porque não havia tampouco restaurantes, assim. Também são formas de conviver, não é? E agora pergunto, para terminar, se não tiver mais nada, nenhuma memória a contar, sobre os turistas. Isso também deve ter sido uma coisa que mudou muito. Sim, aqui em Santana sempre foi, sempre, desde criança, sempre os turistas. E a atração das casinhas de palha, por exemplo. Eu nasci numa casinha de palha. Nós nascemos nove, nascemos só a minha irmã mais moça, que é professora hoje em dia, professora de geografia, ela só foi a única que nasceu no hospital. Nós estamos normais, mas os outros 8 irmãos nascemos todos aqui em Santana, dentro de uma casinha de palha. Como é que era essa casinha? O que é que tinha? Era
cama, uma caminha, tinha os quartos. Mas uma cama para todos? Não, tinha a cama dos meus pais, não? E nós tínhamos o berço dos mais pequenos, e nós, o meu pai e a minha mãe dormiam no quarto de fora, e nós dormíamos nas caminhas que usava, era um companho de trigo, companho de milho, uma sogra chamava-se, e as camas eram cheias de motivo, não havia camas de outra maneira, de outro jeito, não havia cama de esponja, não havia cama de Rollex, era totalmente diferente. Aqui em Santana as casas eram mesmo todas assim? Quase todas, Quase todas. Havia pouco só os senhores, que eram os senhorios, que tinham... Os donos das terras? Os donos das terras, que tinham as casas de terra, como se diz. De resto, os outros, as pessoas, o meu pai, fez uma casinha como eu construída por ele, e ainda existe essa casa. Ainda existe essa casa, que ficava em cima perto da Câmara, na Rua do Tigre. E essa casa tem quase 90 anos. Isto é a original da casa. É a casa típica de Santana. E foi feita no chão, havia uma casa que chamava-se também de palha, deitavam meio fio. Meio fio, assim, davam duas, três fiadas de bloco, mas estava para assim. Então o pombo partia dali para cima. Já tinha mais espaço. E a casa do meu pai foi feita na terra do senhorio. Era assenta no chão. E o pormenor dessa casa, ser assenta no chão, e mentre meu pai fazia aquela terra, que era do senhorio, tudo bem. Mas de repente o senhorio não gostava dos feitios do meu pai ou algo assim, o que acontecia muitas vezes, automaticamente, ao domingo, ou no sábado, ou coisa, reunia-se muita gente, homens, e arrastavam aquela casa daquele terreno para o outro terreno. Faziam isso? Faziam isso. E sem a pessoa saber? Não, era com consciência, a pessoa era estar consciente daquilo, não é? Só que ele tinha que levantar a casa, está a perceber? E o senhorio dizia, não te quero mais em cima daquilo que é meu, em cima daquele terreno. Ele era obrigado a mudar-se. Pois, era obrigado a mudar-se. E então, por isso faziam aquelas casas rasteiras, em cima da terra, e ali vinham aquelas pessoas, 50, 100 pessoas, ali reuniam-se, e amarravam cordas, e vamos arrastar a casa, vamos expor deste terreno, para lá para o continente, e assim, ou lá para cima, para o parte de baixo, e iam arrastando, descansavam, arrastavam um pouco, paravam, descansavam, e outra, mais um pouco, e assim sucessivamente. Mas acabavam sempre por estar em algum senhorio, não é? Sim, exatamente. Era que mudavam de senhorio, mudavam de patrão. Mudavam de patrão. E era isso que o porquê daquelas casas que faziam rasteiras no chão. Arrastavam a casa, porque o senhorio não queria, o caseiro, chamávamos de caseiro, fazia a terra, discutia com o patrão, por alguns motivos que não estavam assim nas perspectivas de Deus. Então eles eram obrigados a levantar a casa, começam a levantar panos e saía dali. Mas a vida era complicada, sim. Era como o caracol. E a casa às costas, uma tartaruga também, com a casa às costas. Mas referiu-me que sempre viu turistas em Santana. Sim. Mesmo quando era pequeno, vinha cá. Sim, havia. Não havia a quantidade de turistas que há hoje em dia. Eles vinham em cruzeiros, e vinham em táxis, e eles caminhonetas, ali por exemplo, frente à Câmara, sempre houve turistas. Desde que eu me lembro, sempre houve turistas. Mas na altura eram sobretudo pessoas que vinham do continente ou mesmo estrangeiros? Não, mesmo estrangeiros, mais que todos estrangeiros, porque também vinham algumas pessoas do continente, não era? Mas mais que todos estrangeiros, por isso vinham alemães, ingleses,
vinham, pessoas que tinham, e essas alturas, hoje em dia não se vê, nós quando crianças corríamos ali, como nós víamos ali perto da casa da Câmara, nós víamos ali, e quando vinha uma caminhonete com turistas, nós corríamos lá ao pé da caminhonete e não tínhamos, às vezes algum dava bolacha, mas outros, a gente. Mas e pediam coisas? Às vezes pediam money. Dava às vezes uma moeda, dava-nos uma moeda. Ficávamos todos contentes com aquilo. Está a perceber? E esses turistas ficavam nos hotéis, já? Sim, ficávamos sobretudo. Iam para o Conchal. Aqui em Santana não havia. Podia haver algum que tivesse alguma pessoa conhecida, enfim, depois nos tempos, nas épocas das imigrações, e pronto, lá foi vindo cada vez mais turistas e mais. E assim.